Olá, Lari. Olá, Bom dia. Lipe. Bom dia. Bom, Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. A gente já começou a gravação. Essa webinar, ela vai ser gravada e ela depois vai ser disponibilizada pelo YouTube, tá bom? fechou, Lari. Bom, antes de iniciar, né, queria agradecer. Acho que esse grupo que se inscreveu é bastante diverso, né? Então, obrigado pela presença de vocês. E tem vários setores aqui, né? A gente tem setor de energia, infraestrutura, saneamento, indústria, maquinário, tecnologia, especialmente. Obrigado, pessoal da Smart e da Microsoft, também que se inscreveu nesse webinar. O setor financeiro, seguros, educação, governamental, religioso, setor de alimentício, câmeras de comércio e telecomunicações. Peguei essa colinha aqui, do registro aí do webinar. E brigadão, pessoal, pela presença de todos, tá? Já deu 11h30 aqui. Tudo bem, Lari, da gente ir já começando? Espera mais um minutinho. Acho que mais um minutinho, né? Uns 2 minutinhos. Um pouquinho porque já tá aumentando. Tá Legal. aumentando a audiência. Bora esperar um pouquinho, uns 2 minutinhos aí Legal. Vou para esperar ver se vai dois entrar mais minutinhos. gente, né? E a gente Uhum. começa para ninguém perder. Perfeito, perfeito. Então, obrigado mais uma vez. Eu vou aguardar esses 2 minutinhos. Não sei se está bom meu áudio, não sei se vocês estão ouvindo os passarinhos piando aqui no quarto. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Quito. Valeu. Quito quer participar da webinar. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Pessoal inscritos. Um minutinho de diferença. Felipe, já estamos aí com 35 pessoas, agora 36. Se você quiser começar, Tranquilo? tá? Uhum. Tá legal. Obrigadão. Bom, pessoal, muito bom dia. Obrigado novamente a participação de todos, né, nesse webinar sobre o Microsoft Fabric. Falando sobre mim, né, eu sou Felipe Kenji Kuji, sou especialista em dados, inteligência artificial aqui na Smart Consult, na área de data e IA. Algumas certificações que eu tirei ao longo do tempo, especialista em Data Platform, também a MCT, né, Microsoft Certified Training. Esse é um pouquinho sobre mim. E no dia de hoje a gente vai ver sobre o Microsoft Fabric. É uma visão geral, porque tem bastante coisa. Em 30 minutos, fica bem apertadinho. Daria para ficar horas e horas falando sobre o Microsoft Fabric. Eu separei os principais pontos aqui para vocês e a gente vai discutindo e aí eu vou mostrando para vocês aqui também. A nossa agenda de hoje, né? Eu vou dar um overview geral do Fabric. Eu vou falar sobre um pouquinho sobre o OneLake, a parte de engenharia de dados e ciência de dados, né? As aplicações que tem dentro do Fabric, a parte de análise de dados e vou separar uns minutinhos ali no final de perguntas e network e respostas, né? A gente bate um papo ali no final do webinar, tá? Então, antes de começar, eu vou dar play nesse vídeo, que é um vídeo bem curtinho falando sobre o Fabric, tá? Então, bora lá. Só confirme para mim, fazendo um favor, se está passando o áudio. Apresentando o Microsoft Fabric, uma plataforma unificada de análise de dados, um produto, uma experiência, uma arquitetura, um modelo de negócios. Os dados unificados são armazenados no OneLake, um Data Lake SaaS para toda a organização. Os dados são integrados e armazenados em um formato aberto, permitindo que uma cópia seja usada para treinar modelos de aprendizado de máquina, visualizar dados e executar consultas SQL no Lake e no Data Warehouse. Uma experiência unificada reúne todas as ferramentas necessárias para os profissionais de dados, pipelines para orquestrar o movimento de dados, experimentos para treinar modelos de aprendizado de máquina, modelos semânticos para definir métricas-chave e muito mais. E para os usuários de negócios, o Fabric reúne dados para colaboração e análise ad hoc no Microsoft 365. Governança, segurança e conformidade unificadas são incorporadas para todos os seus dados.
E com o Copilot para o Microsoft Fabric, a inteligência artificial ajuda todos a serem mais produtivos, seja escrevendo declarações SQL, construindo relatórios ou configurando automações com base em gatilhos. Todos os seus dados, todas as suas equipes, tudo em um só lugar. Isso é o Microsoft Fabric. Perfeito. Então, um overview também geral aí sobre o Fabric, né? A gente vai comentando cada ponto. E aí eu trouxe para vocês aí esse slogan, né? Que é todos os dados, todas as suas equipes em um só lugar, para organizar, colaborar e criar dentro do Microsoft Fabric. Então, a gente tem essa fundação, né? Que é o OneLake, é um único lago de dados, muito parecido com o OneDrive, né? Que é esse SaaS Foundation, né? Que vai dar base e apoio para todas as aplicações dentro do Fabric, que vai desde o Data Factor, né, aqui na esquerda, até a visualização de dados, né? E aí passando por engenharia de dados, com o Synapse Data, Synapse Warehouse, Data Science e Real-Time Analytics, tá? A gente vai passar cada um deles, mas a foto, né, do Fabric é essa, como arquitetura. E aí, falando, né, aquela parte de arquitetura, aqui é a parte de quem vai trabalhar com Fabric, né? Eu, como analista de dados, né, na parte de inteligência e também na parte de inteligência artificial, eu vou acessar o Fabric através da URL, através do portal, né? Quem trabalha com o Power BI já está acostumado com o Power BI Service, que a gente acessa pelo portal. Agora vai ter um portal com todas as aplicações, desde o Power BI até as demais relacionados à engenharia de dados e ciência de dados, tá? Então, esse é o overview. E aqui embaixo, né, eu consigo, ou através dos botões, acessar as outras áreas, ou através dessa parte inferior aqui, também tem a listinha desde engenharia de dados, ciência de dados e análise de dados. Então, veja que as equipes, elas vão estar na mesma plataforma. E eu, como entusiasta da área de dados, para mim isso aqui é um playground. Quando veio o Fabric, para mim é uma diversão ficar indo para análise de dados, depois clico um botão, já vou para engenharia, clico no botão, já vou para ciência de dados, tá? Então, essa curva de aprendizado, para quem é um profissional da área, ela se encurtou muito, tá? Então, tá tudo aqui integrado e estou fazendo meu TCC utilizando o Fabric, inclusive. Aí falando um pouquinho especificamente sobre o OneLake, né, que é a fundação, quero trazer esse desenho aqui e também agradecer ao Christopher Maneu, que ele é advocate na Microsoft, ele que fez esses desenhos, tá? E quem quiser acessar, tem no aka.ms/fabric notes. Você vai encontrar várias notas aí referente ao Fabric. O que é o OneLake, né? Tem um único lago de dados, né? Tenho dentro do OneLake o nosso Lake House e também tem o nosso Warehouse. Eu sempre costumo pensar sobre o Lake House, a casa do lago, seria como se fosse a casa do lago de um fazendeiro. E o fazendeiro que tem uma fazenda além de plantação de milho. Então, a especialidade dele é a fazenda de milho. E eu tenho outro lake house, um outro fazendeiro, com outra casa do lago, que, sei lá, tem a plantação ali de café, certo? Então, lakes houses, casa no lago de grandes fazendeiros, só que esses fazendeiros eles precisam armazenar os seus produtos em um lugar de fácil escoamento do seu produto, né? É o warehouse, que é o celeiro, né? Que é o grande armazém dessas informações, onde ele vai estruturar, vai ensacar cada produto e vai escoar, né? Para quem quiser consumir. Então, a ideia é a mesma. Aí dentro do Lakehouse a gente tem as áreas de arquivo de dados. Eu posso colocar dados não estruturados, semi-estruturados, e a parte das tabelas, que são os dados estruturados. O Data Warehouse, quem já conhece o Warehouse, são dados estruturados também, tá? E aí, é uma coisa sensacional, chamado shortcuts. Shortcuts são vias
que eu acesso lakes houses de outro fazendeiro sem precisar copiar esse dado, né? Eu preciso fazer um transporte de dado para o meu lake house. Eu acesso direto o dado dele. Eu também posso acessar nuvens externas. Então, suponhamos que eu tenho um data warehouse em um outro provider de nuvem, né, de cloud, e eu quero pegar aqueles dados. Como que normalmente a gente fazia anteriormente faz uma cópia para o nosso sistema. Hoje não precisa. Eu faço um shortcut para esse data warehouse e da outra nuvem e trago essa minha foto, esses meus dados sem cópia, tudo bem? Então, uma grande vantagem aí. Os acessos, né? A gente pode trabalhar com os acessos com SQL, Spark, Power BI e o QKLDB, que é para dados em stream, tá? Então, essa é a nossa fundação chamada OneLake, tá? Ele é cobrado aqui por gigabyte de armazenamento, mas também tem a parte de custo que, em contrapartida, a gente tem o formato de Parquet, que ele vai compactar bastante esses nossos dados, tá? Aí, seguindo, né, eu quero trazer um top 5 aí do que eu acho aí de importante no OneLake. Primeiro, uma cópia única de dados. Eu só tenho uma cópia, eu não faço vários silos de dados e cada área vai trabalhar com uma cópia desse dado. Não. Cada área vai acessar um silo de dados que alguém já trabalhou nele. Eu não preciso fazer cópia desses dados. Então, é uma unificação dos dados verdadeiramente. É lógico, a gente tem que construir esse OneLake de uma forma correta para que as pessoas não façam duas vezes o mesmo trabalho. Fez uma vez só, se uma outra área quer enxergar, é só fazer um shortcut, que aí ela já vai estar trabalhando com esses dados sem a duplicação deles, tá? Segundo, os dados tabulares são salvos em Parquet e Delta Format. Isso aqui reduz demais a quantidade de dados e também dá velocidade na parte de consumo, né, de análise desses dados. Então, eu tenho dois ganhos aí. Então, eu vou salvar memória, porque eu estou pagando gigabytes aí no meu OneLake, e eu quero também performance, né, para acessar esses dados. Então, esse é o segundo tópico que eu trago. Terceiro, que eu acho incrível, é o File Explorer. Eu eu tô, eu tô usando ele agora no meu TCC, né? Eu fiz um experimento, eu fiz uma, um processamento de dados no OneLake, e eu quis trazer esses dados para o meu computador. Eu não preciso clicar no botão, quero baixar esse dado. Não, eu faço a conexão do File Explorer e ele já vai estar disponível abrindo o meu Windows. Isso é sensacional. Eu já tenho ele direto no meu Windows para fazer esse acesso. E se eu coloco um arquivo, por exemplo, CSV dentro dessa pastinha, ele já vai ficar sincronizado automaticamente com o Fabric, né? E aí outra pessoa pode acessar essa informação. Então, o File Explorer é incrível. Quarto, né, o shortcut. Então, para a gente não ter cópia de dados, é só fazer um shortcut de um dado que alguém já tratou. Então, alguém já tratou, eu faço esse shortcut e eu faço análise com eles. Eu posso também reprocessar e fazer outro tipo de análise, tá? Se alguém já processou ele, eu só faço um shortcut para minha análise e tá tudo certo. E por último, né, não menos importante, é preparar os dados para inteligência artificial. Eu acho que é um ponto que a gente, para aproveitar o uso da inteligência artificial, né, de próxima geração, as LLMs também de conversacional, a gente tem que ter um dado bem estruturado, bem preparado, sem cópias, para fazer um uso legal, né? Não adianta nada eu usar o Copilot, né, integrado dentro do Fabric, fazer uma pergunta para ele e o meu dado está desestruturado, duplicado, ou enfim, tá? Então, esse OneLake ele vem nessa ideia de unificação e preparação dos dados, muito principalmente para uso de inteligência artificial, tá? Agora, partindo aqui para a parte da engenharia e ciência de dados, né? Eu vou falar um pouquinho de algumas dessas aplicações. Para o Data Factory, quem mexe com Power BI conhece o fluxo de dados, né? Os data flows.
E quem trabalha com Data Factory já na Microsoft conhece os pipelines de dados. O Data Factory dentro do Fabric tem os fluxos de dados geração 2, que ele vem com essa carinha aqui também, que parece muito pipeline, mas é o Power Query aqui com as transformações que a gente está acostumado a fazer, né? Quem é da área de Power BI. E os pipelines de dados aqui, quem mexe com engenharia de dados. Então, essas duas aplicações referente à transformação de dados aí no Data Factory, tá? Aí, seguindo, só um detalhe, se vocês olharem aqui, tem um passarinho aqui na minha cabeça, gente. Não se preocupem, tá? Eles gostam de participar dos webinars. Seguindo aqui, Synapse Data Engineering, né? E principalmente é aqui que os dados no Lakehouse, é o dado de entrada no Lakehouse. Só um minutinho, pessoal, ó, dá um oi para vocês aí. São danados, gente, são danados. São ciumentos. O Lakehouse é meio que a porta de entrada dos nossos dados, tá? Eles chegam aqui primeiro, né, o dado bruto, e aí daqui do dado bruto a gente vai passando para os próximos estágios, né? Também dá para aplicar aqui a parte de dado bronze, silver e gold, e depois daqui a gente passa para o Data Warehouse também. Na parte de engenharia de dados do Synapse tem os blocos de anotações, que são os notebooks, e os trabalhos de Spark, né? A gente pode trazer aqui um arquivo do Spark para também trabalhar com esses dados, fazer data engineering aqui, tá? Aí, seguindo, o Synapse Data Science, né? Então, aqui a gente já está falando de ciência de dados, né? A gente já tratou os nossos dados, eles já estão numa camada Gold, preparados para a gente, ou já estão no Data Warehouse. E aqui no Data Science a gente vai fazer os nossos modelos, né, de Machine Learning, a gente vai criar os experimentos, e também tem o apoio dos blocos de anotações, que está em português, mas os conhecidos notebooks, tá? Para criar notebooks, cada notebook é um experimento, e aí cada experimento pode virar um modelo de machine learning que eu passo para a produção para fazer o consumo e uso desse modelo, tá? Explicando um pouquinho melhor, e trazendo esse pipeline aqui, a gente tem integrado de ponta a ponta dentro do Fabric o quê? A idealização, a ideação do problema com Power BI. Depois eu faço um pré-processamento desses meus dados com o apoio dos notebooks, né? Aqui eu tenho esse processo, que é um processo natural e incremental de ciência de dados, que é preparar os dados, modelar, avaliar o modelo, explorar novamente. Isso aqui é um processo que não acaba, né? Isso é normal. E a gente tem também o MLflow, que vai orquestrar essa parte de modelo para a gente, tá? Feito o modelo, a gente vai enriquecer as nossas bases de dados e vai passar esse modelo preditivo para análise, insights, e aí, de novo, ponta a ponta, né? Power BI na análise de dados, e no meio do caminho a gente tem a parte de ciência de dados, que é bem legal também. Seguindo, né? Deixa eu só beber um pouco de água. Seguindo aqui para a parte de análise de dados, né? A gente já falou um pouquinho sobre elas. O Data Warehouse, né? O nosso warehouse é o estágio, eu digo que final, né? dos nossos dados, onde eles já estão todos estruturados, tabela fato, tabela dimensão, tudo certinho. E para mim, né? A gente consegue trabalhar com os scripts SQLs aqui para fazer consulta na base de dados e também enxergar o modelo de dados, né? Como esses dados estão sendo modelados dentro do meu Data Warehouse. Isso já é sensacional, porque daqui eu já passo para o arquivo de Power BI para fazer as análises e insights e relatórios, tá? Esse é o nosso grande armazém de dados, lembrando aquela história de trazer os dados já tratados aqui para o warehouse, tá? E
né, retomando aquela imagem, né, só para a gente... O warehouse é esse celeiro aqui, né, esse armazém, na verdade, né? É aqui que está o estágio estruturado na nossa base de dados, né? E aí fazendo alusão ali à parte de, de a parte de cultura, né? De fazenda, né? É aqui que estão ensacados os sacos de café, de milho, tá tudo estruturadinho para escoar esses dados para fazer análise, tá? E aí temos diferenças, né? Tem o warehouse e tem o lake house, né? O lake house é só a junção de data lake com warehouse, fizeram o lake house. Qual é a diferença entre os dois? O volume de dados, os dois é ilimitado, né? Porque a base dele é um OneLake. Então, a gente pode colocar o volume ilimitado de dados. Tipo de dados. Do lado do warehouse, é estruturado. Tabelas, colunas e linhas. É o que a gente está habituado. Do lado do Lake House, eu posso colocar dados não estruturados, estruturados, semi-estruturados. Eu posso colocar imagem também nas pastinhas do Lake House. Posso colocar os arquivos CSV, Parquet também na pastinha. Essa pastinha que está no Lake House, que eu fiz esse vínculo com o meu, com o File Explorer, né, do meu computador, eu posso estar no meu computador, arrastar um arquivo CSV para dentro dessa pastinha do Lake House e ele vai estar disponível para mim na nuvem, tá? Quem usa um, quem usa outro? Parte do Lake House, engenheiro de dados, cientista de dados, né? Parte de engenharia é o engenheiro que vai colocar os dados para cá. A parte de ciência de dados é o cientista que vai analisar esses dados brutos para tentar achar algum padrão, ou também o dado mais estruturado também, tá? A parte do warehouse é o desenvolvedor de data warehouse e engenheiro de analytics, tá? A parte mais visual. Temos os skills, né? Acesso a SQL Warehouse e do lado do Lakehouse a gente pode utilizar Scala, Python, Spark, SQL e R. Como a gente lê os dados? Warehouse, Spark, SQL e a parte do Lakehouse, Spark e SQL também. Isso aqui é muito importante, né? O a C e D, né? É, é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. É o que vai dar conformidade nos nossos dados. A gente só tem na parte do warehouse, né? É onde os nossos dados estão 100% confiáveis e tratados, tá? A gente pode ter confiança nesse lado, não que a gente não pode ter no outro, mas a estrutura do warehouse, ela segue aí as conformidades do iSeed, tá? Suporte shortcut, né? Então, a gente tem suporte ao shortcut dos dois lados e também a consulta dos itens, né? Fazer entre tabelas warehouse e do outro lado é um pouco mais flexível. Então, tem algumas diferenças entre Lakehouse e Warehouse. Aí, seguindo, né? A parte de Real-Time Analytics, né? Então, essa parte é IoT, né? Sistemas que vão, basicamente, né? Não somente IoT, mas sistemas de dados em streaming, né? Qualquer coisa que está passando para mim com dados de streaming, eu posso conectar no Real-Time Analytics para captar esses dados e já armazenar eles no banco de dados KQL, tá legal? Então, básico também. E fazer consultas, né? A gente também tem a parte de, mesmo que a gente tem nos demais, a gente tem aqui no Real-Time Analytics, só muda qual é o tipo de dados. Aqui é um dado em streaming e lá um dado mais em batch, tá? Aí seguindo, né, indo para a parte final aqui, o Power BI, né, da parte final de análise, eu não vou dar muito foco no Power BI, acho que o BI é o mais conhecido de todos, então a gente tem a criação de relatórios no BI, relatórios paginados, os painéis, conjuntos de dados, fluxo de dados, né, streaming também, e scorecard, tudo já na plataforma do BI. O que aconteceu estávamos habituados com Power BI, a Microsoft trouxe as outras aplicações de engenharia e ciência de dados e colocou dentro da mesma plataforma. Então, deu uma turbinada
na parte do portal que a gente estava habituado do Power BI, tá? Seguindo, eu vou passar um vídeo sobre o Power BI que é referente ao Copilot. Apresentando a próxima geração de inteligência artificial no Microsoft Power BI. O Copilot no Power BI capacita seu pessoal para liberar todo o potencial de seus dados e passar de dados para insights mais rapidamente. Agora, com o Copilot no Power BI, você pode usar linguagem natural para dar vida aos seus dados. Simplesmente descreva os visuais e insights que você está procurando, e a inteligência artificial de próxima geração irá criar o seu relatório e ajudá-lo a refiná-lo. Você pode então explorar esses dados ainda fazendo uma pergunta, e o Copilot encontrará a melhor resposta. O Copilot não só ajuda você a visualizar seus dados, mas ele se conecta ao Power BI e recursos avançados de análise para ajudá-lo a encontrar as principais influências e outliers e criar previsões. O Copilot pode resumir seus dados em narrativas de texto fáceis de entender que ajudam os outros a obter rapidamente percepções importantes e relevantes. E para os analistas que estão criando cálculos e dados de modelagem, você pode simplesmente descrever o que deseja, e o código é gerado automaticamente. Com o Copilot no Power BI, transformar dados em impacto nunca foi tão fácil. Show de bola. Para mim, eu estou aguardando, ansioso, né? O Copilot no Power BI ainda não está liberado, né? A gente está aguardando isso, está em private preview, né? Algumas empresas selecionadas estão utilizando. E aí eu trago essa frase, né? Que é: prepare os seus dados para aproveitar ao máximo da inteligência artificial. Para aproveitar Copilot, para aproveitar as LLMs, para aproveitar também a parte do machine learning, né, que é criado dentro do Synapse, dentro do Fabric. Se a gente não prepara bem os dados, a gente não consegue aproveitar o máximo da inteligência artificial, até mesmo da parte de insights, né? Se a gente não tem um dado bem estruturado, também a parte de insight, ela fica aquém, né, do que deveria ser, tá? Então, o Fabric como um todo, ele vem para colocar todo mundo na mesma página e também estruturar os dados com o OneLake para utilizar ciência de dados, análise de dados e muito mais, tá? Retomando, né? Essas são as aplicações aqui do Fabric e com o OneLake com essa base. E esses são algumas das principais coisas que a gente tem dentro do Fabric, né? Armazenamento de dados, Lakehouse, Warehouse, Database em Streaming. A parte de tratamento de dados, tá? Também os pipelines de dados, os fluxos, né? As cópias de dados, os jobs, para trazer os dados para dentro do Fabric. Em cima aqui os experimentos, né? E os modelos. Embaixo, os dados em tempo real, né, os Streaming Analytics. E do lado direito, a parte do Power BI, né, dos relatórios. Aí, né, vocês me perguntam: Felipe, acabou? É só isso? Tem muita coisa, né, para falar em 30 minutos. Trouxe um bônus, né, que ainda está em Private Preview, que é o Data Activator. O Data Activator são gatilhos no-codes para conectar os dados que você unificou, que estão preparados a ações para tomadas de decisão e ação de negócio, tá? Ele ainda vai ser liberado para dentro do Fabric e a gente vai ter essa possibilidade de criar gatilhos, né, com base no no-code, né, provavelmente apertando botões ou trazendo caixinhas, né, para criar essas regras de automação, para eles acionarem aí Teams, Outlook, Automate e muito mais, né? Muito principalmente na área de negócios aqui. É isso, pessoal. Agora sim, perguntas/networking. Eu gostaria de agradecer e espero que vocês tenham gostado aí de tudo que foi criado aqui nessa apresentação, tá? Fico à disposição. Show, Lipe, muito obrigada pela apresentação. Nós já temos duas perguntas. A Priscila, ela perguntou: o Microsoft Fabric tem previsão de interação ou tem encapsulado o GitHub Copilot no módulo de Data Science? Integração encapsulada. GitHub Copilot.
O GitHub Copilot, ele vai... O Copilot não, mas o Copilot do Fabric, ele vai ser integrado, tudo bem? No modelo de Data Science, muito provavelmente esse Copilot que vai vir pode ser que, muito provavelmente, acho que seja mesmo aquele do Codex, né? Que é a inteligência artificial para código, tá? Muito parecido com o que a gente tem no GitHub Copilot, tá, Priscila? Também estou ansioso para testar, mas tudo relacionado a código deve ser um que é muito parecido com o Copilot que tem no GitHub, tá? Show. O Felipe, ele também está fazendo aqui uma pergunta, seu xará. Não, na verdade é Opa, Felipe. É Felipe ou Felipe? Felipe? Ele está perguntando como é que está a precificação do Fabric e onde é possível consultar os preços para a contratação. Aham. A precificação do Fabric, ele é uma solução que você vai contratar pela Azure, tá? Eu vou abrir minha Azure aqui. É como se fosse o Power BI Embedded que a gente tinha. A gente contratava a capacidade do Embedded na Azure e dava capacidade para o Workspace. O Fabric é praticamente a mesma coisa, tá? Estou abrindo aqui para mostrar para vocês. Eu vou até abrir o Fabric TCC, o Fabric que eu estou utilizando para o meu TCC. O, Ah, o Gabriel o já Biel mandou. colocou Perfeito, aqui. Biel. É isso mesmo. Então, ó, é uma contratação via Azure, tá? E aí a parte de escala e precificação tá aqui. Então, eu tenho o do tier, que é o mais baixo, né? O SKU F12, e também até o SKU 2048, tá? Então, bem Mais carinho. uma pergunta. Aham. Felipe, ele está perguntando se o Azure tem essas ferramentas. De que foram? Como? O Azure tem essas ferramentas. De que foram que as ferramentas do Azure vão se conectar com o Fabric? De que forma, eu acho? Forma. De que forma Na que verdade, a gente tem todas essas ferramentas dentro do Azure aqui, né? Quem conhece a parte da nuvem do Azure tem a conexão aqui, mas ele não vai se conectar, vai ser nativo do Fabric. Você, ao clicar ali no Synapse, você vai estar utilizando o Synapse dentro do Fabric. Não é que você está utilizando um Synapse que está na Azure e aí você se conectou a ele. Ele já vem nativo dentro do Fabric, tá? respondido, Felipe? Tranquilo? O Jorge está perguntando aqui se o Fabric ele vai substituir a licença do Power BI Premium. Substituir, não, mas dentro de uma capacidade aqui, você tem a equivalência, tá? Substituir não substitui, mas você faz uma equivalência quando passa do F64, se não me engano, é isso, né, Biel? É do Opa, do primeiro F64. premium por capacidade, você já adquire a capacidade F8 ali do Fabric, tá bom? Desculpa, F64, isso mesmo. F64, isso, F64. Ou Daqui para... F32, né? Esse mais Isso. barato aí. O F32, acho que não, né? É do 32 para cima. É uma equivalência. Você vai ter as capacidades do Power BI Premium, mais todas as capacidades que tem o Microsoft Fabric. Tá? Show. Alguém tem mais alguma pergunta? Boa, Fabíola. Fabíola está perguntando se tem uma previsão de quando será liberado o Copilot do Power BI. Não temos, Fabiola. Olha, se eu soubesse, eu ia ser o primeiro a contar. Eu ia Tá colocar. ansioso? Eu estou ansioso para ter essa liberação também. Nós estamos aguardando aí, cruzando os dedos, acendendo velas. Aguardando ansiosamente. Ansiosamente, todos os dias, um refresh ali na tela de atualização do Power BI. É isso, pessoal. Tem alguma É dúvida isso. O Biel mandou mais alguma imagem. das capacidades ali, né? É. Eu vou deixar aqui meu contato aqui para vocês também. Fiquem à vontade para entrar em Coloquei contato aqui, comigo. Colocou já? coloquei. Beleza. Coloquei no início e agora coloquei de novo. Show.
Perfeito. Quem quiser Passa dar uma contatos olhada, também. isso, contato do LIP, e também quem quiser dar uma olhada nos eventos daqui da Smart, tá, gente? Uhum. E muitos LIP tá, então quem quiser dar uma olhadinha, Exato. E muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Agora, acho que liberar o pessoal para o almoço, né? Tá todo mundo aí já aguardando, com a comida quente na mesa, já aguardando vocês. Obrigado. Ah, o João levantou a mão? não, Valeu, acho que pessoal. sem Sem querer. problema. Então, gente, muito obrigada, e é isso, até a próxima. Muito Até a obrigada, pessoal. próxima. Valeu. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado, gente. Boa tarde. Tchau, tchau.